Shovel Knight é um nome que sempre acabava voltando pra mim. Todo lugar onde eu tava de tempo em tempo parecia que alguém mencionava esse jogo. Twitter, Discord, YouTube, Reddit, até no colégio onde eu fazia ensino médio eu lembro do meu professor de física conversando com os colegas meus sobre Nintendo e ele mesmo perguntou se a gente já tinha jogado Shovel Knight. Eles responderam que sim, menos o seu amigo aqui. Engraçado que no dia a dia eu nunca ouvi ninguém mencionar a Shantae, e raramente eu ouvia sobre ela na internet, fora das bolhas de fãs. Porque apesar de Shantae ter mais jogos tecnicamente e ser uma franquia bem mais antiga, Shovel Knight ainda é bem mais lembrado e menos obscuro. Isso é resultado dele ter ganhado a fama de um dos melhores e mais populares jogos indie já criados, fazendo crossovers e participações com vários outros jogos indie e até envolvimento com empresas grandes como a Microsoft e a Sony. Sem falar na Nintendo, que adicionou o Cavaleiro como Assist Trophy no Smash Bros, bem antes da Shantae conseguir entrar como uma skin de Mii. Falando nela, alguns consideravam a meio gênio e o Cavaleiro como rivais no cenário indie, vulgo Mario e Sonic nos anos 90. Mas essa rivalidade oficialmente nunca existiu. Apesar de ambas as franquias serem comparadas com frequência, nunca teve um motivo claro para os dois personagens brigarem. Até porque os criadores de Shovel Knight já tiveram envolvimento com jogos da Shantae, pois eles eram nada mais nada menos do que ex-desenvolvedores da WayForward, que abandonaram a empresa para formarem o seu próprio estúdio. O motivo deles terem saído da WayForward é porque eles eram um time muito unido que queriam continuar a desenvolver jogos juntos, mas isso não era possível lá, pois na WayForward os jogos nunca são feitos pelo mesmo time. Quando um jogo é finalizado, as pessoas que trabalhavam nele eram separadas e realocadas em outros projetos. Sendo assim, o time por trás de Shovel Knight deu a famosa quitada e fundaram a Yacht Club Games. Finalmente, fora da influência da WayForward, eles podiam trabalhar juntos e agora vem a questão. Que jogo nós vamos criar? Os caras, sendo adultos que trabalhavam desenvolvendo jogos, é óbvio que eles tinham tido muita experiência com os mesmos ao longo da vida, e com isso vem a nostalgia. Os desenvolvedores queriam com esse jogo recriar a magia da era do NES, ou Nintendinho para os brasileiros, que foi o primeiro console de sucesso da Nintendo que dominou os anos 80. Muitas franquias, gêneros e ideias de como um jogo deveria ser nasceram nessa era. Mas o que tinha mesmo em conta no Nintendinho eram jogos de plataforma. Muitos dos títulos mais famosos e grandes eram assim: Mario, Mega Man, Castlevania, Zelda 2, DuckTales, Contra, Ninja Gaiden, Metroid, Kid Icarus, Ghosts and Goblins, Kirby e muito mais. Vários dos conceitos e ideias em Shovel Knight foram diretamente trazidos dessas franquias. Com um time de pessoas apaixonadas e uma ideia, a única coisa que faltava agora era grana. Por isso eles lançaram uma campanha no Kickstarter, plataforma sobre a qual eu já falei muitas vezes aqui. Na época em que essa campanha começou, um tempinho depois a WayForward também estaria começando a sua campanha no Kickstarter, a do Half Genie Hero, o próximo jogo do Shantae. Mas sobre a campanha de Shovel Knight, eu poderia passar um tempão aqui falando sobre os perrengues que os desenvolvedores passaram durante o desenvolvimento do jogo, como quando eles tiveram que trabalhar com salário reduzido, ou quando eles tiveram que rushar uma demo para mostrar num evento, mas tudo que vocês têm que saber é que, no final, a campanha foi um sucesso e o jogo fez o seu nome. Ao longo dos anos, Shovel Knight arrecadou não só o suficiente para o jogo ser produzido, mas também conseguiu bater todas as metas adicionais da campanha e tudo o que os desenvolvedores planejaram de conteúdo para o jogo foi possível, coisa que infelizmente eu não posso dizer do Half Genie Hero. Ao longo dos anos foram saindo updates gratuitos e modos de jogo extra que te permitem jogar com outros personagens. Mas nesse vídeo eu vou estar focando apenas na campanha principal de Shovel Knight, pois os modos adicionais são seus próprios jogos e eu não tenho muito tempo disponível para jogar e cobrir cada um deles agora. Quem sabe um dia eu faço um vídeo só sobre eles igual eu fiz com as DLCs de Half Genie Hero. Ah, e sim, vai ter comparação com aquele jogo nesse vídeo. Pois tanto ele quanto o Shovel Knight são jogos indie, produzidos no Kickstarter, tiveram envolvimento de gente que trabalhou ou até então ainda trabalhava na WayForward. Ambos os jogos compartilham do mesmo gênero, tiveram inspirações de franquias semelhantes e têm praticamente o mesmo público-alvo. Vamos ver se esse cara aqui, que foi um dos primeiros grandes projetos de sucesso do Kickstarter e é dito ser um dos melhores jogos indie da história, merece mesmo todo esse mérito. Esse é Shovel Knight.
Ao começar o jogo, nós já podemos ver inspirações da era do Nintendinho no design dos menus. A tela de início é um fundo preto, tem a logo bonitinha aqui em cima e as opções usam uma fonte que lembra as usadas em jogos de NES. Eu quero mencionar isso tudo só para mostrar como esse jogo é uma homenagem até nos pequenos detalhes. Depois de começar um save novo, eu tenho que escolher um nome para ele, e aqui vemos o porquê você não deveria colocar isso na mão de idiotas como eu. A história do jogo é bem simples. Inicialmente, os devs queriam que o objetivo do Shovel Knight fosse salvar uma princesa, fazendo referências aos trocentos e 50 jogos que tinham isso no Nintendinho. Eles até chegaram a criar um sprite para tal princesa, só que mais tarde eles pensaram um pouco e mudaram a história para uma aproximação mais moderna. Ao invés de uma princesinha meia boca, Shovel Knight tem de resgatar sua parceira, Shield Knight, que desapareceu depois de adentrar na Torre dos Destinos junto com o Cavaleiro. Ela tocou num amuleto amaldiçoado e o negócio fez uma macumba doida lá. Quando o Shovel Knight acordou, a torre tinha sido selada e a Shield Knight tinha desaparecido. Nosso amigo ficou triste e foi afogar as mágoas na cachaça. Alguns dias depois, o selo na Torre do Destino foi desfeito e uma tal de A Encantadora começou a conquistar e dominar as terras da região, junto com a Order No Quarter, que de acordo com as minhas pesquisas significaria a Ordem dos Sem Compaixão ou alguma coisa assim. Essa ordem consistia de um grupo de cavaleiros super habilidosos que serviam a Encantadora. Esses caras foram inspirados na série Mega Man, onde você enfrenta uma liga de robôs temáticos nas suas próprias fases. Aqui é assim também, só que no lugar de robôs são cavaleiros. Com a Torre do Destino aberta de novo e a Encantadora dominando tudo ao redor, Shovel Knight embarca numa nova aventura na esperança de derrotar a feiticeira e seus cavaleiros, e com sorte conseguir se reencontrar com a sua parceira. Sim, a Shield Knight faz o papel de uma donzela em perigo aqui, mas lá pro final vocês vão ver que o personagem dela não é só uma princesinha indefesa. E cá estamos nós na primeira fase. Aqui o jogo te ensina tudo o que você precisa saber. O cavaleiro pode atacar usando a sua pá como uma espécie de machado, mas também pode usar ela para arrancar coisas do chão, como uma pá mesmo. Eu sei qual pergunta deve estar passando na sua mente agora, então eu vou responder ela para você. O nosso amigo aqui usa uma pá porque os conceitos que o pessoal que fez o jogo pensou para o personagem lá na época de pré-desenvolvimento funcionariam melhor se a arma do protagonista fosse uma pá. Isso inclui o seu movimento principal de marca registrada. Quando você aperta para baixo no meio do ar, o cavaleiro usa a pá como uma espécie de trampolim e pode quicar nos inimigos e certos objetos que aparecem por aí. Isso foi inspirado no ataque para baixo do Link no Zelda 2 de NES, que faz mais ou menos a mesma coisa. Mas aqui esse movimento é colocado no limite. Muitas situações exigem o uso dessa técnica e muitas das vezes é uma ótima opção contra bosses e inimigos. E a primeira fase do jogo faz um trabalho excelente te ensinando a como usar esse movimento. Além disso, aqui também você aprende que certas paredes suspeitas podem ser quebradas para revelar salas secretas com itens especiais, baús de gemas e notas musicais que são o coletável principal que você vai estar encontrando por aí. Ao passar por tudo, você se encontra com o Black Knight, o Cavaleiro Negro, e tem de enfrentá-lo numa boss fight. Derrotando ele, a fase é concluída e nós ganhamos acesso à cidade. Nela nós podemos vender as notas musicais que pegamos e gastar a nossa quantidade estrondosa de grana. Dinheiro tá por todo lado nas fases, seja matando inimigos, coletando gemas espalhadas por aí, abrindo baús secretos ou até escavando gemas para fora do chão. Já que a tal da Encantadora quer dominar a região, ela deveria considerar ter o Shovel Knight de ministro da economia. Se bobear, até respirar deve dar dinheiro aqui, mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu tivesse toda a grana que eu consegui pegar nesse jogo, eu ainda não teria o suficiente para comprar River City Girls 2. Bom, com os bolsos cheios de grana, você pode usar ele para aumentar a sua vida máxima, mana máxima, comprar relíquias, daqui a pouco eu explico o que elas são, e cálices que podem ser enchidos com elixir de vida que recupera o seu HP. É só trazer um ou mais cálices vazios para esse peixe maçã rei gigante aqui, e ele enche para você. Aliás, se vocês estão se perguntando que tipo de maconha estragada os desenvolvedores usaram, esse personagem só existe porque durante o desenvolvimento do jogo um dos devs viu uma caixa de maçãs no estúdio, só que a caixa onde as maçãs estavam era uma caixa para peixes ou algo assim. Aí criaram essa coisa aí. É a aleatoriedade de jogo indie. Uma outra área que você desbloqueia mais tarde permite usar o dinheiro para fazer upgrades na sua pá, como o clássico projétilzinho que solta quando você ataca com a vida cheia, inspirado em The Legend of Zelda.
Você também pode comprar armaduras especiais com os efeitos exclusivos, como a armadura preta que toma menos knockback, ou a armadura vermelha que solta menos grana quando você morre. Eu acho que não é surpresa pra ninguém que esse jogo use gráficos pixelados. Pra imitar a estética 8-bit do Nintendinho, nada mais correto do que a direção de arte que eles usaram aqui. Até os inimigos têm uns sprites bem compactos para lembrar inimigos de jogo de NES. Mas é claro, Shovel Knight não é um jogo retrô. Quer dizer, isso depende do que você considera por retrô, já que fazem quase 10 anos desde que a campanha principal foi lançada. Mas o que eu quero dizer é, Shovel Knight não é um jogo de console antigo dos anos 80, apesar de ser uma carta de amor a eles. Sendo assim, ele pode ser fiel ao Nintendinho sem ser limitado como os jogos daquele console eram. O jogo exibe muito mais animações, sprites e cores na tela do que aquele console conseguiria, sem falar da resolução que não é quadrada e de alguns efeitos no background que fariam aquele videogame derreter se ele tentasse reproduzir. Não tem por que esse jogo tentar simular as limitações do NES. Ele foi feito para uma audiência mais nova, afinal de contas, por isso não poupa em usar de recursos modernos para passar a experiência nostálgica que ele quer passar. O que não é um problema, pois eu não acho que ninguém sinta falta das quedas de FPS e de ter que soprar as fitas para se livrar de glitches que transformavam a tela numa diarreia de pixels. What the hell is this? Tudo isso colabora para uma apresentação visual impecável, que dá vida aos vários lugares e personagens do jogo. O mundo de Shovel Knight me lembra um pouco Hora de Aventura, com várias raças de personagem convivendo normalmente no mesmo lugar. Às vezes tu tá andando e vê um peixe maçã gigante, um pavão de vestido e o BoJack Horseman, mas tu não se questiona sobre nada disso, só aceita mesmo. Os cavaleiros que você enfrenta também têm uns designs bem irados, e nos poucos diálogos com cada um eu já consegui notar muito carisma vindo deles. E tratando de tópicos técnicos, uma das coisas mais importantes para um jogo que quer passar a vibe da era do Nintendinho é a sua música. E sabe quem compôs a trilha sonora de Shovel Knight? Ele mesmo, o Homem. Nem todos que trabalhavam nesse projeto tinham abandonado a WayForward. Jake Kaufman, por exemplo, compôs as músicas desse jogo, e mais tarde trabalharia na trilha de Half Genie Hero. O trabalho dele aqui foi, para surpresa de ninguém, excelente. Não tenho nada a reclamar, as músicas captam aquela sonoridade 8-bit e são bem memoráveis e gostosinhas de ouvir pelas fases. Para fechar essa parte da apresentação, eu quero mencionar uma coisinha. Sendo esse um projeto do Kickstarter, já é de tradição que os jogos assim homenageiem os fãs que doaram dinheiro para a campanha. Half Genie Hero faz isso colocando os nomes dos apoiadores na tela de créditos e com a galeria de arte onde ficaram exibidas as fanarts de fãs que doaram uma certa quantia específica para colocar seu desenho ali. Shovel Knight possui o Hall dos Campeões, uma fase opcional onde você usa esses orbes para matar fantasmas e quando todos de cada sala são mortos, ela brilha mostrando uma parede de retratos em pixel art de todas as pessoas que doaram uma quantia mínima para terem seus rostos ali. Bem legal. Mas agora vamos falar de progressão e gameplay. Shovel Knight tem um mapa de seleção de fases diretamente inspirado no Super Mario Bros 3 de Nintendinho. Você anda por ele e seleciona a fase que quer entrar. Mais fases vão se abrindo conforme você passa delas, e de vez em quando um inimigo ou boss exclusivo aparece e fica perambulando pelo mapa. E se tu encostar nele, inicia uma batalha. Assim como acontecia com os Hammer Bros no Mario. Já as fases em si, todas elas funcionam como a primeira. Você passa por uma série de desafios de plataforma com inimigos colocados em pontos estratégicos e conceitos novos sendo apresentados conforme você vai mais fundo. No fim de cada uma, você enfrenta um dos cavaleiros da Ordem No Quarter como o boss daquela fase, exatamente como acontecia nos Castlevanias e Mega Mans de Nintendinho. De vez em quando, ao final de uma fase, você entra nessa espécie de minigame, entre aspas, gigantes, onde o cavaleiro sonha com a amada dele caindo do céu e você tem que pegar ela. É bem fácil e eu consegui agarrar a garota em todas as vezes, e eu espero não ser cancelado na internet porque com certeza vão usar essa frase fora de contexto. Eu não sei o que acontece se você só deixar a Shield Knight se esborrachar no chão, acho que não rola nada, é só um sonho do cavaleiro, afinal de contas, mas eu não deixei ela cair no chão, então eu não faço a menor ideia. Voltando a falar da progressão, eu queria dizer que aqui não tem aquela zoeira do Half Genie Hero de o jogo ter uma crise de identidade e querer ser um plataforma com progressão de Metroidvania, onde você tem que ficar rejogando as mesmas fases lineares múltiplas vezes ao decorrer do jogo para fazer tarefinhas pequenas antes de finalmente liberar uma fase nova.
Não. Shovel Knight abraça 100% a fórmula de jogo de plataforma. Conclui uma fase, já libera outra. Faça isso até chegar no fim e temos um jogo. A única razão para revisitar uma fase é se você deixou alguma coisa para trás na primeira vez. Esse jogo tem mais ou menos a mesma duração do Half Genie Hero, se não mais. Mas diferente daquele jogo, esse aqui constrói o seu tempo de gameplay de forma orgânica e natural, e não forçada para aumentar o tempo de jogo artificialmente. As fases são longas o suficiente e o jogo tem conteúdo bastante para fazer com que ele seja duradouro. Já na aventura da Shantae, para chegar nesse mesmo nível, ela teve de depender de repetição de fases e backtracking exagerado para que não fosse tão curta, pois a campanha principal tinha pouco conteúdo. Eu falo disso melhor na minha análise de Half Genie Hero. Caso queiram saber em mais detalhes, é só irem dar uma olhada. Uma coisa que eu acho que ambos os jogos fazem bem é o level design. Mas eu vou ter que dar a medalha de melhores desafios de plataforma pro nosso amigão azul aqui. O jogo é bem ambicioso nas sessões de plataforma. Como eu falei antes, as fases vão introduzindo conceitos e ideias novas. Na fase do King Knight, você tem esses lustres que caem quando tu fica em cima ou embaixo deles e esse livro que ativa essas plataformas mágicas que desaparecem depois de um tempo. Na fase do Spectre Knight, nós temos essas plataformas gigantes que precisam do peso de 2 entidades para afundar, e também tem essas sessões onde o ambiente fica escuro e você tem que se orientar com os ocasionais trovões que fazem a tela piscar e revelar o caminho à sua frente. Na fase do Propeller Knight, nós temos esses ventiladores que te sopram essas bolas de canhão em que você pode quicar com a sua pá, assim como partes com ventos que te empurram para direções diferentes e você tem que tomar cuidado para não cair em um buraco. Eu poderia ficar aqui citando as várias ideias criativas nas quais o jogo constrói seus desafios level design, mas eu acho isso meio inconveniente, mas saibam que essas mecânicas de estágio são animais. Não são mecânicas forçadas, elas estão ali como complemento do plataforma, e se casam com o conceito da fase em que aparecem. Vou dizer que sinto muita falta disso nos jogos da Shantae. O Half Genie Hero em especial me vem poucos exemplos na mente, como na fase do Hypno Baron, onde você pula por essas plataformas que se movem para a direção onde o olho está apontando. Apesar de que isso meio que foi usado em 2 outros jogos da série, então não é um conceito tão original assim. Essas ideias foram justamente o que tornou Shovel Knight tão divertido e trouxe identidade e variedade para as fases. Cada vez que eu ia para uma próxima, eu sabia que tinha algo de novo e legal me esperando. Isso sem falar que o jogo é desafiador. Ele tá toda hora usando esses conceitos para te colocar em situações complicadas, que vão exigir de você habilidade com a sua pá e domínio dos seus pulos, mas sem ser injusto ou sacana com o jogador, pois a era do Nintendinho não era um mar de rosas, existiam problemas irritantes como a dificuldade artificial e barata. Jogos do Nintendinho eram curtos, muito curtos. A maioria podia ser zerada em meia hora. Então assim as empresas faziam seus jogos o mais difícil possível, assim os jogadores demorariam mais até zerar os jogos, pois gastariam tempo demais morrendo que nem o Kenny de South Park, uma vez atrás da outra. Pra ser justo, nem todos os jogos eram necessariamente assim. Super Mario Bros 3 é considerado um pouco mais complicadinho, mas não no nível que eu tô falando. Tirando ele e alguns outros títulos, muitas das vezes as coisas colocadas nesses jogos antigos, e isso inclui muitos dos jogos nos quais Shovel Knight se baseou, não serviam para te desafiar, mas sim para te atrasar. Dentre as mais comuns nós temos checkpoints mal colocados, inimigos posicionados em lugares sacanas, spawn infinito de inimigos em algum cantinho importante da tela, saltos pixel perfect, armadilhas que te matam em um hit, itens de cura escassos e quase inexistentes, e uma porrada de coisas que faziam a frustração sobrepor a diversão e o jogador se cansava bem rápido. Por conta desse game design, muitos jogos dessa época envelheceram mal. Lembro muito bem da minha primeira experiência com os Castlevanias de NES e Ninja Gaiden, que é Castlevania, só que com ainda menos amor paterno, e a minha vontade era de dar um tiro na TV, tacar gasolina e jogar ela de um precipício. Parecia que tinha só um único jeito de passar dessas fases. Mate esse inimigo nesse timing específico, suba aqui só depois que aquele cara passar, use esse projétil nessa parte aqui, mas até você descobrir isso tudo e fazer a fase de um jeito semi-perfeito, você morria. E lembre-se da boss fight no final do estágio, mas quando tu chegar lá, provavelmente vai ter torrado todas as suas vidas extras e vai estar com metade do HP, rapidamente morrendo pro chefe por não conhecer direito o padrão dele e recomeçando a maldita fase desde o início. Cansativo, hein? Mas nada disso existe aqui. Esse jogo é você quem dita seu ritmo, e não o jogo.
pode se aproximar das situações da forma que desejar. Não existe um jeito único de passar a fase, até porque as relíquias abrem muitas possibilidades de como um desafio pode ser encarado. Mas calma que eu já falo delas. Shovel Knight é nostalgia feita do jeito certo. Ele pega tudo de bom e gostoso que existia na era do Nintendinho e une a isso uma filosofia de game design mais moderna, que exclui ou muda tudo o que era ruim e que não funcionaria mais nos dias de hoje, separando o joio do trigo. Para começar, ele não tem um sistema de vidas extras. Game over não existe aqui. Se você morrer, perde uma fração da sua grana e volta no último checkpoint. Pode morrer 10, 100, 1000 vezes e você sempre vai voltar no último checkpoint. E se for rápido para voltar no lugar onde você morreu, pode recuperar a grana que saiu voando literalmente. As fases desse jogo são bem longas, e o número de checkpoints será proporcional ao tamanho dela e o quão difícil ela é. Uma coisa legal é que você pode quebrar os pedestais de checkpoint para ganhar uma penca de dinheiro. Fazendo isso, você perde aquele checkpoint pelo resto da fase. Assim, um dilema de risco e recompensa é colocado nas mãos do jogador. Será que eu pego a grana extra e arrisco chegar até o próximo checkpoint? Ou será que eu deixo o pedestal aqui e prossigo de maneira mais segura? É uma ótima forma de tornar o jogo bem democrático para jogadores experientes e inexperientes. Aqui eles também foram extremamente generosos com itens de cura. Quebrando paredes você consegue achar maçãs e frangos que recuperam seu HP. E esses estão sempre presentes antes de chefes e mini-chefes. Não é que nem nos jogos de NES onde costumava ter 1 ou 2 por fase e olha lá. Os desenvolvedores claramente queriam criar um jogo balanceado e acessível que exigisse a habilidade do jogador e não uma paciência para ficar se atirando contra uma parede de tijolos até ela quebrar. Shovel Knight é desafiador da maneira certa. A cada sala intimidadora basta apenas parar, analisar, pensar e prosseguir com cuidado e inteligência. Sempre que o jogo te desafia, ele tem a certeza de que os recursos necessários para que o jogador possa superar aquele desafio estejam nas mãos dele. Agora depende apenas de você e a sua habilidade. Todas as vezes em que eu morri na aventura, eu sabia que a culpa era minha e não por design avacalhado e sacana de jogo retrô. Os bosses também são igualmente desafiadores, além de muito legais. Todos eles têm uma boa variedade de padrões de ataque e se movem pela arena para não ser alvos fáceis, fazendo com que, quando você derrote um deles, sente que conquistou essa vitória. Os únicos 2 bosses que não me agradaram muito foram o Polar Knight, que enche o chão de espinhos que te matam instantaneamente, e o Plague Knight, que fica pulando freneticamente como se tivesse cheirado 2 kg de pó e jogando bomba para todo lado até transformar a tela numa suruba de explosão. Para enfrentar esses bosses, você não precisa confiar só na sua pá, e é aí que entram as relíquias. Elas foram inspiradas nos sub-itens de Castlevania. Apertando o direcional superior mais o botão de ataque faz com que você use a relíquia que tiver selecionada, e para usar elas você gasta uma certa quantidade de mana. Relíquias têm usos bem variados. Uma boa parte delas é usada no combate, como a âncora, que é ótima para acertar coisas acima de você, essa bola verde que quica, ou o chifre berrante que mata todos os cornos ao seu redor. Tem também aquelas relíquias que são bem situacionais, como a vara de pesca e a engrenagemzinha que passa por cima de espinhos. Mas também temos umas coisinhas bem roubadas, tipo a adaga que te permite usar um dash no ar, que é a única relíquia que auxilia nos desafios de plataforma, mas não tem como deixar de fora o pingente mágico que te deixa invencível, por 3 segundos. Mas você pode ficar ativando isso uma vez atrás da outra e queijar vários bosses. Recomendo na luta contra o Plague Knight estraladão. Algo importante a se mencionar sobre as relíquias é que elas são completamente opcionais. Você pode comprá-las ou pode não comprar nenhuma e seguir até o fim do jogo só com a sua fiel escudeira Senhorita Pá. As relíquias estão lá como métodos extras para se aproximar dos desafios nas fases, principalmente os inimigos, já que a maioria dessas bugigangas tem alguma aplicação contra eles. De novo, isso é inspirado na forma como os sub-itens eram implementados nos jogos de Castle do NES. Você não precisava pegar nenhum deles, mas facilitavam bastante a sua vida. Agora vem aquele trecho espetacular que todo mundo ama: spoilers. E se você não quer ver como a história desse jogo termina, eu recomendo você pular para esse tempo aí na tela. É 1, é 2, é 3 e... Depois de descer o cacete nos Cavaleiros da Ordem no Quarter, as últimas 2 fases se abrem e você pode começar a se adentrar na Torre do Destino, agora sob controle da Encantadora. Mas antes disso, o Cavaleiro Negro aparece de novo e nos desafia uma última vez.
A luta contra ele é muito boa, e é bom seus reflexos estarem em dia. Ao derrotar ele, o mesmo nos faz prometer que não vai machucar ela, e dá a entender que ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos. Mas o Shovel Knight parece saber o que é e ele dá a sua palavra para o Cavaleiro Negro. Numa das últimas partes da aventura, o nosso camarada da pá tem de enfrentar todos os Cavaleiros da Ordem numa boss rush, claramente mais uma coisa trazida de jogos lá da época. Mas lembre-se que Shovel Knight é um jogo generoso. Eles não só te tacam para lutar de novo com esses caras e dizem, te vira. Logo depois que você derrota cada um deles, um pernil sadia é disponibilizado para você na mesa e ele cura o seu HP todo para a próxima luta. Quando o boss do rush termina, os caras que nós derrotamos ficam pendurados na beira do muro do castelo, se mostrando derrotados. Eles clamam por ajuda ao Shovel Knight e como eu sou uma pessoa muito compassiva, eu decidi ajudar eles. Com isso, parece que eles ficam amigáveis e nos bons termos com o Cavaleiro. Ao adentrar na sala final, nós lutamos contra a Encantadora, e depois de derrotar a primeira fase dela, adivinha, era a Shield Knight possuída pelo amuleto amaldiçoado do começo do jogo. Ela era encantadora o tempo todo, ou melhor, estava possuída pelo espírito dela. Era isso que o Cavaleiro Negro, que também gostava da Shield Knight, tentou nos alertar. Sabe, ele não é do mal como deu a impressão que era. Na verdade, estava tentando proteger a Shield Knight, protegendo a Encantadora, pois não sabia se o Shovel Knight sabia que era ela. Shield Knight então começa a cair numa cena parecida com as visões em sonho do Cavaleiro. De novo, eu não sei o que acontece se tu só deixá-la se esvidraçar no chão. Tendo recuperado a sua amada parceira, depois de um namorico meloso entre os dois, a alma da Encantadora decide voltar para um segundo round, desafiando a dupla de cavaleiros. Lembra que eu falei lá no começo que eles não queriam que a Shield Knight fosse só uma damazinha indefesa? Pois é, aqui ela luta ao lado do Shovel Knight, bloqueando projéteis e servindo de plataforma para alcançar o ponto fraco da Encantadora. Depois de derrotada, ela solta uma rajada de magia no desespero que acaba nocauteando nosso herói. Shield Knight bloqueia a rajada com seu escudo e o Cavaleiro Negro aparece. Ela pede para que ele leve o Shovel Knight para um lugar seguro, e ele, relutante e preocupado com ela, hesita, mas acaba por fazer isso, deixando o corpo do nosso amigo recostado perto de uma fogueira e fazendo as pazes com ele. Então, nomes começam a subir na minha tela. Eu fiquei meio frustrado quando eu vi isso, me perguntando o que cacetes aconteceu com a Shield Knight, achando que ia ser mais um final questionável que nem em River City Girls, mas o pós-créditos me deu um alívio. Ela aparece mancando e se deita ao lado do seu parceiro para descansar o corpo dela, que a esse ponto já devia estar estralhaçado. E nessa cena final bem cativante e bonitinha, o jogo termina. Um final incrível para uma aventura incrível. Sendo bem sincero com vocês, eu não tava com vontade de gravar esse jogo. Mesmo com muitas pessoas falando dele por aí, nunca me despertou a vontade de jogar ele. Mas eu fico feliz em, no fim, ter dado uma chance a ele. Tem muita coisa boa por aí que a gente deixa de vivenciar simplesmente por não querer ir atrás. Normalmente nas minhas análises eu separo uma parte para falar dos defeitos e criticismos em cima do jogo que eu tô cobrindo. Mas dessa vez eu meio que não achei nada. Seria Shovel Knight o jogo perfeito? Bem, eu acho que ninguém ousaria chamar um jogo de perfeito, e eu também não vou. Mas na minha gameplay inteira eu nunca senti que algo me incomodou a ponto de eu ver aquilo como um defeito do jogo. E vendo as análises de outras pessoas por aí, eu diria que elas pensam o mesmo. Shovel Knight entrega tudo o que prometeu e faz de forma excelente o que ele se propôs desde o início, ser um tributo aos jogos do Nintendinho. Mas ele faz isso sem se esquecer que é um jogo moderno lançado para uma audiência mais nova, então não se apega a escolhas de game design datadas ou uma dificuldade barata. O jogo é desafiador o suficiente para não ser monótono e justo o suficiente para não ser frustrante ou cansativo. As fases são muito longas, o que poderia vir a desagradar algumas pessoas talvez, mas graças aos itens de cura e checkpoints bem distribuídos unidos ao level design ótimo e a conceitos variados ao longo das fases, elas nunca se tornaram cansativas e o meu entretenimento nunca é sobreposto por nada. Por isso eu nem me incomodo em sequer cogitar que talvez as fases possam ser longas demais.
Mesmo nas sessões onde eu morria bastante, eu sabia que era 100% culpa minha e depois de umas tentativas eu conseguia prosseguir de boa. Esse é um jogo bem acessível e balanceado. Um jogo Tier S. Uma das melhores coisas que já saíram do Kickstarter. Eu tiro o chapéu pro pessoal da Yacht Club Games. Abandonaram uma empresa estável como a WayForward e foram fundar o próprio estúdiozinho do zero, conseguindo fazer sucesso com o seu primeiro lançamento. Claro que eles já eram experientes na área e isso com certeza colaborou muito para que Shovel Knight não fosse um chasme da vida. Pois é, um dia nós vamos chegar nesse aqui. E eu desafio alguém a contar quantas vezes eu disse a palavra Knight nesse vídeo, porque eu não vou. Fiquem com Deus.